Eu sou o Padre Francisco Amaral, sou vigário da paróquia Santo Antônio de Várzea Grande. Cadê o povo da paróquia Santo Antônio? Graças a Deus, sempre muito presente o povo da nossa paróquia, na catequese da nossa arquidiocese. E o meu nome é bem fácil de lembrar, é só lembrar do nome do nosso Papa. Como que é o nome do nosso Papa? Quem que gosta do Papa Francisco aqui? Levanta a mão. Vamos dar uma salva de palmas para o Papa Francisco, esse sinal de unidade da igreja. E sábado, todo sábado é dia consagrado a Nossa Senhora na igreja. Por isso eu convido que a gente se coloque em pé por um instante e nós vamos consagrar desde já toda a nossa vida, todo o nosso dia, toda a nossa catequese ao coração imaculado da Virgem Maria. Vamos cantar uma música que todos conhecem, Maria de Nazaré. Vamos cantar juntos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro, e fico a pensar, sem perceber, me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar, Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ergue seu braço para Nossa Senhora. Os catequistas, Ave Maria. Dá a mão para quem está do seu lado, aperta bem forte a mão desse seu irmão, dessa sua irmã, que é catequista junto com você. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunta para ela, de quem está à sua direita, de quem está à sua esquerda. Pode dar a mão aqui no corredor central também. Vamos fechar esse corredor. É a igreja que se reúne agora no coração imaculado de Nossa Senhora. E vamos cantar assim, unidos no amor, a segunda parte, Maria que eu quero bem. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, Maria do puro amor, igual a você ninguém, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor, pura do meu Senhor. Fecha seus olhos em cada mulher, que a terra criou, braço de Deus, Maria deixou, sonho de mãe, Maria plantou, o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para ser Deus, só viveu para ser Maria do povo meu, Maria do povo meu. Ergue o braço da pessoa, Ave Maria. Só os catequistas, Ave Maria.
Diga assim: Maria, minha mãe, nós como catequistas da igreja, como filhos da Virgem Maria, nós te pedimos, ó Maria, e te consagramos toda a nossa vida, todo o nosso dia, toda a minha turma de catequese, todas as minhas crianças, todos os meus jovens. Fecha os olhos um pouquinho e pensa nos seus catequizandos, nas crianças, nos jovens, talvez aqueles mais fragilizados, mais sofridos, que você tem também essa missão de ser essa presença mariana, essa presença de Deus na vida deles. E fala para Nossa Senhora o nome dos seus catequizandos, fala o nome das crianças. Nossa Senhora agora está derramando um grande amor sobre nós, e esse amor não está ficando só no rincão, esse amor está chegando nas nossas casas, esse amor está chegando nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nas nossas turmas de catequese. Diga assim: obrigado, Maria, tu és a minha mãe, e eu te agradeço, porque em nenhum momento eu nunca estou sozinho, porque eu vivo com Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora! Dá uma salva de palmas bem forte para a Mãe de Deus, para a Senhora da Igreja, para a Rainha da Catequese. Ave Maria! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Vai sentando e cantando. Muitos de vocês estão me conhecendo hoje, muitos eu já conheço da catequese, das paróquias. Eu já me apresentei, eu sempre tenho feito questão de falar o meu nome e o meu sobrenome, porque também tem um padre Francisco aqui em Cuiabá, que ele é da Canção Nova. Muitos me conhecem aqui mesmo do Rincão. Eu não sou da Canção Nova, embora eu esteja sempre aqui no Rincão. Eu sou da Arquidiocese de Cuiabá. Por isso sempre tenho feito questão de me apresentar com meu nome e sobrenome. Padre Francisco Amaral, tenho 34 anos, diz que eu tenho cara de guri, né? Mas se vocês olharem para o meu cabelo, olha só o que está acontecendo. Está caindo. Diz que o cabelo denuncia a idade da gente, né? Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem algum gaúcho aqui? Quem que veio do Rio Grande do Sul? Levanta a mão. Até os meus 26 anos de idade, eu morei em Porto Alegre, junto com meus pais. Foi com os meus pais que eu aprendi a começar a caminhar com Deus. Tanto meu pai como a minha mãe, que hoje são ministros da comunhão, eles eram catequistas quando eu era criança. A minha mãe, ela dava catequese para as crianças. O meu pai dava catequese para os jovens, era catequese de crisma. Então a catequese, desde criança, sempre fez parte da minha vida. E também com meu pai, eu aprendi uma coisa muito interessante, que foi, no futebol, a torcer para o Internacional. E eu tenho certeza que aqui também no Rincão, todos os catequistas também torcem para o Inter. Sim ou não? Deixa eu ver. Quem é que torce para o Flamengo? Quem que torce para o Corinthians? Vasco? Santos? Palmeiras? Fluminense?
São Paulo. Esqueci alguém? Tá bom, tem que falar, né? Quem que torce pro Grêmio? Mas deixa eu perguntar. Quem aqui no Rincão torce pro time de Jesus? Levanta a mão e aplaude esse time, porque o time de Jesus nunca perde. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Nem sempre eu sonhei em ser padre. A minha vocação é uma vocação que veio depois dos 18 anos. Namorei, fiz faculdade, me formei em psicologia, tudo isso antes de entrar no seminário. Mas quando eu era criança, o meu sonho não era ser padre. Sabe o que eu sonhava? Eu sonhava em ser jogador de futebol, jogar no Inter e fazer gols pelo Inter. Só que aí eu fui crescendo e eu descobri que eu jogo mal. Eu descobri que eu sou ruim. Outro dia perguntaram para mim assim, ó: Padre Francisco, o senhor joga bem o futebol? Eu disse: jogo no PlayStation, no Xbox, mas bota uma bola aqui na minha frente, que eu sou capaz de tentar chutar a bola, errar e ainda torcer o pé. Como aconteceu uma vez no seminário, quando eu estava jogando futebol com o Padre Braulio. Quem conhece o Padre Braulio aqui? Levanta a mão. Pergunta para ele que ele vai contar essa história. Vai rir da minha cara ainda. Eu descobri uma coisa. Os sonhos de Deus, repete comigo assim: o sonho de Deus para nós, o sonho de Deus para mim, nem sempre é o meu sonho. Às vezes é algo melhor. Diz para a pessoa do lado: Deus tem um sonho para você. E diga assim: e esse sonho é muito melhor do que qualquer sonho que você poderia sonhar. Diz para a pessoa: Deus sonha com você. Dá uma sacudida na pessoa para ela acordar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta atenção numa coisa. O sonho de Deus para mim era algo muito melhor, muito mais bonito do que eu poderia pensar. Porque eu sonhava em ser jogador de futebol, jogar no Inter e fazer gols pelo Inter. Mas aí eu descobri uma coisa: o sonho de Deus para mim não era que eu jogasse no Inter, nem que eu fizesse gols pelo Inter. É que eu jogasse no time de Jesus e marcasse gols para Jesus. Por isso que Ele me chamou para ser padre. E eu ontem comemorei pela primeira vez na minha vida o Dia do Padre. Esse mês, no dia 7 de agosto, irei fazer 3 meses de padre, que eu fui ordenado aqui no Rincão há 3 meses atrás. E sou muito feliz com o sacerdócio, com a missão que Deus me deu. Pergunta para a pessoa do lado: qual que é a tua missão? Se a sua missão for ser catequista, pode responder: catequista. Aplaude a missão da pessoa do lado também. Eu convido que você possa agora tomar sua Bíblia. Quem que tem Bíblia aí? Quem tiver a sua Bíblia, levanta bem alto a palavra de Deus. Maravilha. É o povo de Deus com a palavra em suas mãos. Pega comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz socorro, o catequista do lado. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo Jesus atingido 12 anos,
subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os seus parentes e desconhecidos e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, acharam Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria das suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Quando Jesus foi encontrado no templo, aos 12 anos de idade, existe algo muito interessante nessa palavra, quando diz assim, repete comigo: Jesus lhes era submisso. Sabe o que quer dizer a palavra obediente? Ou melhor, o que quer dizer a palavra submisso? Já dei a resposta. Quer dizer obediente, né? Estou vendo muitos jovens e muitas crianças aqui. Será que tem crianças aqui que são submissas? Uma criança submissa é uma criança obediente. Ou seja, Jesus, vocês acham que Jesus ficava teimando na família dele? Caçando encrenca, sim ou não? Não. Jesus era uma criança, era um jovem obediente. E a quem que Jesus obedecia? Em primeiro lugar, obedecia a Deus Pai. Ok. Mas dentro da sua realidade familiar, Jesus morava na casa de Nazaré, junto com a Virgem Maria e junto com São José. Então quem que Jesus obedecia? Obedecia São José e Nossa Senhora. Jesus obedecia a Virgem Maria. Isso é um dado fundamental para nós compreendermos isso que eu estou falando nessa manhã. A figura de Nossa Senhora, em toda a palavra de Deus, ela sempre aponta para Jesus. E de uma forma especial, nesse texto que nós acabamos de ouvir, nós olhando para a figura da Virgem Maria, nós olhamos para a figura da mãe. Eu sei que existem muitas mães aqui no Rincão, sim ou não? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Que maravilha. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe. Ser mãe é algo maravilhoso. A maior graça, o maior presente que Deus pode dar a uma mulher é ser mãe. Sempre que eu vejo uma moça grávida, não importa como a gravidez aconteceu, eu digo, parabéns. A maternidade é algo lindo. E em você, mulher, a maternidade é aquilo que mais liga você ao jeito de ser de Nossa Senhora. E eu convido que você também pense na sua mãe, né? Você que tem a sua mãe aqui na terra, ainda com você,
sua mãe que talvez esteja já na eternidade. Eu penso na minha mãe, que está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Traga agora também a sua mãe no coração, porque falar de Nossa Senhora é também lembrar das nossas mães aqui na terra. Veja, quando Jesus Cristo, Ele entrou no mundo, Ele escolheu ter uma mãe. E por isso que nós, de maneira especial, nesse ano de 2017, nós estamos celebrando o ano mariano. Ou seja, é um ano inteirinho que a igreja no nosso país dedica a Nossa Senhora. Porque ao mesmo tempo que nós estamos comemorando os 300 anos da manifestação de Nossa Senhora aqui no Brasil, lá no Rio Paraíba, estado de São Paulo, cidade de Aparecida. Quem que já esteve em Aparecida aqui, levanta a mão. Nossa Senhora Aparecida, na sua manifestação lá no Rio Paraíba, está fazendo quantos anos? 300 anos. Vamos aplaudir Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país. E ao mesmo tempo nós comemoramos também o centenário. Quanto tempo que é um centenário? São 100 anos. 100 anos do que, padre? 100 anos que Nossa Senhora apareceu em Portugal, numa cidade chamada Fátima. E Nossa Senhora em Fátima, ela falou não só ao povo de Portugal, mas a todo povo que tem a língua portuguesa. Claro, Nossa Senhora falou ao mundo inteiro, mas veja bem, na história do nosso país, nós somos aquilo que somos, porque nós recebemos a herança de Portugal. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela de uma forma muito especial, falou também aos brasileiros, falou a mim e falou a você. Vamos aplaudir Nossa Senhora de Fátima também, na sua grande aparição em 1917. E veja, nós precisamos compreender que cada vez mais nós estamos entrando em um tempo na igreja que é marcado fortemente, como nunca foi na história, pela presença de Nossa Senhora. 100 anos é um tempo de plenitude. E quando a Virgem Maria, ela nos disse em Fátima, você sabe qual que foi a grande promessa de Nossa Senhora em Fátima? Quem que sabe? Eu começo e vocês continuam. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E o que é o triunfo do coração imaculado de Nossa Senhora? É o próprio triunfo de Jesus Cristo nos corações. Coloca a mão no coração assim. Está sentindo seu coração? É no seu coração que Nossa Senhora precisa triunfar. Diga comigo, é no meu coração que o coração de Nossa Senhora precisa triunfar. E o triunfo de Maria na minha vida é o triunfo de Jesus. É o reinado de Jesus. É o reinado de Jesus em mim. É o reinado de Jesus na minha casa. É o reinado de Jesus na minha catequese. Fala para a pessoa do lado, deixa o coração de Maria triunfar. 100 anos é tempo de plenitude. Sabe o que isso quer dizer? Que o tempo para o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora chegou. E ele tem que acontecer. Já, agora, a começar em nós. E é por isso que a Chiara Lubich, quem conhece a Chiara Lubich aqui? Levanta a mão. Fundadora dos Focolares. O Padre Elilzo falou para nós agora há pouco a respeito dela. E vai falar mais ainda na parte da tarde. Presta atenção no que eu vou falar agora.
a Chiara Lubich, numa entrevista no ano de 1998, ela disse que o terceiro milênio da igreja será o tempo em que o princípio mariano da igreja irá transbordar de uma forma nunca vista na história. Eu vou repetir. Chiara Lubich falando: o terceiro milênio da igreja será o tempo em que o princípio mariano da igreja irá transbordar de uma forma que nunca aconteceu na história. E o que é o princípio mariano, padre? Veja, não estou falando apenas de devoção a Nossa Senhora, embora a devoção a Nossa Senhora também exista e precisa existir, porque a devoção a Nossa Senhora nos leva para Jesus. Mas eu estou falando em jeito de ser mariano. Eu estou falando em um jeito mariano de ser igreja. Eu estou falando em um jeito mariano de dar catequese, em um jeito mariano de amar a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Dá uma olhadinha aí, para quem está dos dois lados. Está bonita essa pessoa? Está arrumada, né? Fez até chapinha para vir no rincão. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Você é chamado a amar essa pessoa. Você é chamada a amar essa pessoa do mesmo jeito que Nossa Senhora ama essa pessoa. Imagina como que Nossa Senhora olha para essa pessoa que está do seu lado, como seu filho, como sua filha, como sua criança. Nós somos chamados a aprender a amar com o coração imaculado de Maria. Nós somos chamados a aprender a amar os nossos catequizandos do jeito que Nossa Senhora ama. Sabe, faz exatamente 2 anos e meio que eu cheguei pela primeira vez lá na paróquia Santo Antônio de Várzea Grande, onde eu sou vigário. Cadê o povo da paróquia Santo Antônio aí mais uma vez? Quando eu olhei para esse povo da paróquia Santo Antônio, primeira coisa que eu pensei, quando entrei naquela paróquia: eu preciso amar cada uma dessas pessoas que serão os meus paroquianos. Eu preciso amar e cuidar dessas pessoas com o mesmo amor e com o mesmo carinho que Nossa Senhora ama e cuida dessas pessoas. Senão não tem como ser um padre que presta. Entende? Nós só seremos os catequistas segundo o coração de Deus. Nós só seremos os catequistas que amam se nós amarmos, aprendendo a amar com o coração de Maria, que é um coração como o nosso, humano, um coração de criatura, mas um coração que sabe se entregar inteiramente a Deus. Pensa nas tuas crianças agora da catequese. Pensa na criança que dá mais problema na sala de aula. Está lembrando até do nome, né? Você é chamado a amar essa criança do mesmo jeito que Nossa Senhora ama. E é o amor do seu coração que vai entrar na vida dessa criança e mudar a vida dela. Você acredita nisso? Isso é ser catequista. É por isso que nós precisamos aprender a amar com o coração de Nossa Senhora. O Papa Francisco tem um nome muito bonito, né? Francisco. Ele diz assim, repete comigo essa frase do Papa Francisco: a igreja não é uma associação. A igreja é uma mãe misericordiosa. Para guardar no coração, toca no coração assim, para gravar. Diz comigo: a igreja não é uma associação. A igreja é uma mãe misericordiosa. Infelizmente, muitas vezes, nós temos tratado as coisas da igreja, as coisas da catequese, como se fosse uma associação, como se fosse burocracia, como se fosse escritório. Às vezes a gente nem sabe direito o nome das pessoas, né?
A gente pensa na pessoa como se fosse uma coisa, a gente coisifica o outro, a gente pensa no outro como se fosse um número, a gente sabe tudo de burocracia, de calendário, de organização de coisas, de arquivos, mas muitas vezes nós esquecemos de amar, e é por isso que muitas vezes a nossa catequese não dá certo. Nós precisamos nos convencer disso. Fala para a pessoa do lado para que ela se convença também. A igreja não é uma associação. A igreja é uma mãe misericordiosa. É por isso que, sabe como que nós precisamos ser como catequistas? Nós precisamos ser ao mesmo tempo um reflexo, um instrumento do amor de Deus, que é o nosso Pai, e também do amor de Nossa Senhora, que é nossa mãe. Você já reparou uma coisa? Muitas vezes, você como catequista, é chamado a ser o pai e a mãe que as suas crianças não têm ou não tiveram em casa. Quem que já percebeu isso? Levanta a mão. Você já percebeu como uma criança se apega em nós? Eu digo nós porque o padre também é catequista. O padre é chamado a ser o primeiro catequista da paróquia. Eu digo para você, eu, como sou filho único, eu não tive irmãos pequenos que conviveram comigo. Então, quando eu comecei a minha caminhada no seminário, quando fiz as minhas primeiras pastorais, lá na paróquia Medianeira do Novo Terceiro, tem alguém da Medianeira aí? Levanta a mão. Minha primeira pastoral. Muito bem. Às vezes eu tinha medo de trabalhar com as crianças, porque hoje eu lido muito bem com crianças, graças a Deus, mas na época não era muito acostumado com as crianças ainda, né? E uma criança, eu não sei se você já reparou, ela é muito sincera, é verdade ou não é? Se a criança gosta, ela gosta, se ela não gosta, não adianta. Acho que no fundo, eu tinha um pouco de medo, né, de ser rejeitado pelas crianças, porque elas são muito sinceras. Mas aí, trabalhando principalmente com coroinhas, com leitorinhas, eu fui aprendendo uma coisa: quando uma criança se sente amada de verdade, a criança é o ser mais amoroso que existe, não é verdade? Hoje, a coisa que eu mais gosto de trabalhar na igreja são com as crianças, porque eu percebo nelas, né, um amor muito sincero, um amor muito verdadeiro. Mas detalhe, muitas dessas crianças da sua catequese, presta atenção nisso, muitos jovens da sua catequese não receberam amor em casa, por isso que eles não conseguem amar. Nós como catequistas somos chamados a ser esse amor que falta, esse pai que falta, essa mãe que falta, porque muitas dessas crianças não têm em casa a presença do pai. Talvez sejam filhos de mães solteiras, talvez o pai seja alcoolista e agrida todos os dias a família quando chega em casa. E eu vou dizer uma coisa para você, isso que eu vou dizer é forte, eu estou dizendo isso, né, como alguém que sabe desse negócio, porque eu atendo muitas pessoas, e não tenha dúvidas de uma coisa: muitas crianças e jovens das nossas catequeses são abusados sexualmente em casas. Provavelmente, estou dizendo isso sem medo de errar, provavelmente na sua turma de catequese existem crianças e jovens que foram ou que são abusados sexualmente em casa, às vezes pelo próprio pai, às vezes por um tio, às vezes por um vizinho, né? Então muitas dessas crianças têm o coração ferido, muitas não têm a presença do pai, muitas não têm a presença da mãe, e às vezes não é por culpa da mãe, porque a mãe às vezes é obrigada a trabalhar o dia inteiro fora, né, para sustentar a família. Então são crianças muito carentes, e veja só, se essas crianças não experimentarem o que significa o amor, elas não irão fazer uma experiência de Deus. Diz para a pessoa do lado: você é chamado a ser o amor que falta. Você é chamado a ser o pai que falta.
Você é chamada a ser a mãe que falta. Mas compreenda uma coisa: o que significa ser pai e mãe? Pai e mãe são duas formas diferentes de amar. A figura do pai, na Bíblia, sempre aparece como aquele homem que sonha, não é? Quando Jesus era pequeno, era criança ainda, São José sonhou com um anjo dizendo qual que era o plano imediato de Deus para a família de Nazaré, que era que fosse morar no Egito para se proteger do rei Herodes. O pai é aquele que sonha. O pai é aquele, tem algum pai aqui? Os pais levantem a mão. O pai é aquele que olha, né, para o seu filho e pensa assim: o que esse menino vai ser quando crescer? Acho que vai jogar no Inter, né? Vai fazer gol no Inter. Ou então, o pai é aquele que pensa já na profissão do menino, né? O pai tem muito essa tendência de ser essa ligação da criança com o futuro. A figura do pai, isso eu digo na psicologia humana, né? Está mais ligada ao futuro. Enquanto a figura da mãe, embora também tenha seus sonhos para as suas crianças, mães levantem a mão. Você sonha com o futuro dos seus filhos, sim ou não? Tenho certeza que sim. Mas a figura da mãe, mais do que do pai, ela está muito ligada à história da criança, está muito ligada ao passado. Porque a mãe é aquele colo que o filho e que a filha sempre pode voltar. Não é verdade? Olha, eu estou com 35 anos na cara quase. Toda vez que eu vou visitar minha mãe lá em Porto Alegre, ela quer me pegar no colo. Talvez seu filho tenha, né, 90 quilos. Você quer pegar ele no colo ainda, não é verdade? Você que é mãe? Sim ou não? A mãe é aquele colo, é aquela acolhida, é aquele conforto em que a pessoa sempre pode voltar. E por isso que Nossa Senhora, ela é isso para nós. É esse colo, é esse conforto, é essa acolhida. Graças a Deus, Nossa Senhora entrou na minha vida muito cedo. E desde adolescente, eu fui aprendendo com o próprio coração de Maria o que significa o amor. Falei para vocês agora há pouco que eu sou filho único, né? Então eu não tinha muitas crianças para brincar na minha infância. Sabe como que eu me sentia na minha infância? Sozinho. Mas padre, o senhor não tinha primos para brincar? Deixa eu dizer para você, a minha mãe, assim como eu, ela também é filha única. Então, por parte da minha mãe, eu não tenho primos. O meu pai, ele tem um irmão e uma irmã. A irmã do meu pai não casou e não teve filhos. O irmão do meu pai casou e teve também um filho único e eles foram morar longe. Sabe como que eu me sentia? Sozinho. Fala para a pessoa do lado, coitadinho do padre. Além disso, eu morava durante toda a minha infância num apartamento. Ou seja, eu não ficava o tempo todo na rua brincando com outras crianças. Claro, tinha momentos que a minha mãe me levava na pracinha na frente da minha casa para eu brincar com alguma criança, mas não era o tempo todo. Grande parte do meu dia eu ficava em um apartamento me sentindo como? Sozinho. E quando eu tinha 11 anos de idade, sabe o que aconteceu? A minha mãe me trocou de escola. E a minha mãe me trocou de escola porque a minha turma era muito bagunceira. Mal sabia minha mãe que era eu que bagunçava a turma, né? Ou seja, deixei de bagunçar numa escola, fui bagunçar em outra, né? Tinha 11 anos de idade. Mas qual que era o problema? Eu caí numa turma pré-adolescente em que eu não conhecia ninguém. Se você
passou por essa experiência de entrar pré-adolescente numa escola sem conhecer ninguém, você sabe do que eu estou falando. Então eu que já tinha no coração esse grande sentimento de solidão, como que eu me senti na turma nova sem conhecer ninguém? Sozinho. Diz para a pessoa do lado, coitadinho do padre. Pergunto para você, quem que já se sentiu sozinho aqui? Levanta a mão. Talvez a solidão que você experimentou seja como eu, solidão de irmãos, ou seja talvez a solidão de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de namorado, de namorada, não sei. Todos nós em algum momento da nossa vida já passamos pela experiência da solidão. E presta atenção no que eu estou dizendo agora. Passar pela experiência da solidão é fundamental para nós descobrirmos o que é a presença do amor, a presença e a experiência de amar e ser amado. Nunca me faltou o amor dos meus pais, não tenho nada a reclamar disso, né? Mas eu me sentia sozinho, porque eu sentia falta de crianças para brincar comigo. Isso marcou muito a minha infância. Padre, o que você fazia então em casa, no seu apartamento, né? O senhor disse, padre, que o senhor é guri de apartamento. O que você fazia em casa? Olha, grande parte do meu dia eu ficava no quarto. Eu gostava muito de desenhar e de escrever histórias, porque eu era uma criança que tinha muita imaginação. Então eu criava personagens, desenhava, né? As professoras, tanto de catequese, quem que é professora de catequese aqui, levanta a mão. Todas as minhas catequistas foram mulheres, né? A tia Célia e a tia Lacir. Quando eu ia para a catequese, as minhas professoras de catequese ou de escola, elas sempre elogiavam muito as minhas histórias, os meus desenhos, sempre diziam, como esse menino tem imaginação. Eu era realmente uma criança muito imaginativa, mas eu me sentia sozinho. Então Nossa Senhora, ela ia mudar essa história. Mas antes disso eu quero que você saiba de uma coisa. Eu tive a graça de nascer numa família católica. Quem é que nasceu numa família católica? Levanta a mão. É bom ou não é? É maravilhoso quando nós recebemos dentro da nossa casa as primeiras sementes da nossa fé. Então, desde criança, eu era acostumado a ir junto com os meus pais na missa todos os domingos. Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que eu ia na missa por causa de Jesus? Sim ou não? Não. Eu ia na missa, porque se eu não fosse na missa, minha mãe não deixava eu jogar videogame. Tinha que fazer duas coisas para jogar videogame: arrumar o quarto e ir na missa. Naquela época ainda não tinha PlayStation, Xbox. O pessoal da minha época vai lembrar do que a gente jogava: Mega Drive com o jogo do Sonic, ou então Super Nintendo com o jogo do Mario. Quem que jogou isso? Levanta a mão. Pois bem, eu queria jogar o meu videogame, então eu ia na missa. Mas eu ia na missa com o coração fechado. Eu ficava olhando no relógio quanto tempo que faltava para acabar a missa, quanto tempo que faltava para o padre parar de falar, para eu ir para casa jogar o meu videogame. Diz para a pessoa do lado assim: meu irmão. Se ela está meio dormindo aí, dá uma escabelada nela, vê se ela acorda. Diz assim, ó: meu irmão, atenção, estar na missa, estar na igreja, não é garantia de nada. Não adianta estar lá se está com o coração fechado. Isso vale para mim, isso vale para os seus catequizandos, e isso vale também para você. Nossa Senhora, ela precisava entrar na minha vida e mudar essa história. Eu tinha 12 anos de idade e eu estava vivendo o auge
da minha solidão. Filho único, guri de apartamento e na escola nova, sem conhecer ninguém. Mas eu era uma criança curiosa. Deus sabe jogar a isca que Deus jogou primeiro para mim, para que eu fosse atrás dele, foi a minha curiosidade. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, emprestaram para minha mãe uma fita de vídeo. Era o ano de 1994. Naquela época ainda não tinha DVD, não tinha Blu-ray, essas coisas modernas que eu nem sei falar direito. Naquela época era fita de vídeo. Lembra o tamanho que era uma fita de vídeo? Faz aí o tamanho. Parecia uma Bíblia, né? Emprestaram para minha mãe uma fita de vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora. E quando eu vi aquela fita de vídeo, era um documentário que falava sobre várias aparições da Virgem Maria no mundo, porque você sabe que em muitos lugares Nossa Senhora apareceu, sim ou não? E em muitos desses lugares, a igreja aprovou essas aparições. Por exemplo, alguns nós já falamos aqui. Fátima, em Portugal, a manifestação de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, Lourdes na França, La Salette na França, Akita no Japão, Quiberro na Ruanda, Guadalupe no México. Em muitos lugares a igreja aprovou essas aparições de Nossa Senhora. E quando eu comecei a assistir aquele vídeo, algo me chamou a atenção. Eu era uma criança curiosa, não esquece. Algo me chamou a atenção ali. Primeira coisa, quando Nossa Senhora aparece, ela aparece para quem? Quem que ela geralmente procura? Pergunto para você, são os mais poderosos? São os mais sábios? São os mais letrados? São os mais simples. Geralmente são crianças. Por exemplo, em Fátima foram 3 crianças. Lembra do nome deles? Lúcia, Jacinta e o que tem o nome mais bonito dos 3, o Francisco. Em La Salette foram também 2 crianças, Melanie e Maximino. Em Lourdes foi também uma criança, Santa Bernadette. Em Guadalupe não foi uma criança, mas foi também uma pessoa simples, foi um índio, São Juan Diego. Em Aparecida foram pessoas simples, foram escravos que eram maltratados no triste fenômeno da escravidão na sua época. Isso chamou a atenção do meu coração. Nossa Senhora sempre procura as pessoas mais simples. Segunda coisa que me chamou a atenção em Nossa Senhora foi a beleza da Virgem Maria. Amanda, vem aqui um pouquinho, traz para mim esse quadro de Nossa Senhora que está aí. Isso. Traz para mim esse quadro aqui. Olha só. Eu quero mostrar agora para vocês, queria inclusive que a câmera pudesse focar para quem está assistindo. Na minha opinião, essa aqui, vem aqui um pouquinho mais, filha. Isso. Na minha opinião, é a imagem mais bonita de Nossa Senhora que nós temos na igreja. Quem que sabe qual é o título dessa imagem? Rainha da Paz. Quem está longe, pode olhar ali para o telão, que dá para enxergar melhor. É bonita ou não é? É maravilhosa. Como que essa imagem foi pintada? Essa imagem foi pintada a partir da descrição de alguns jovens que têm a graça de ver Nossa Senhora. Então esses jovens, eles iam dizendo, é mais ou menos assim, é mais ou menos do outro jeito. E o pintor que foi fazendo esse quadro, né, ele foi tentando pintar igualzinho os jovens falaram. Aí no final, ele perguntou para os jovens assim, ficou parecido com Nossa Senhora? O que você acha que os jovens falaram? Olha, ficou até parecidinha, mas Nossa Senhora,
é muito mais bonita, é muito mais linda do que isso. Um quadro, uma imagem, uma tela não é capaz de captar toda a beleza de Nossa Senhora. E aí um dia, em uma das aparições, perguntaram para Nossa Senhora assim: por que a senhora é tão bonita? Sabe o que ela respondeu? Sou bonita porque amo. Se vocês querem ser bonitos, amem também. Pergunta para a pessoa do lado: está afim de ser bonito? Então comece a amar. Diga para a pessoa: comece a amar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de entrar no seminário, eu tive 3 namoradas. Presta atenção. Antes de entrar no seminário, viu? Eu não pulei muro de seminário para namorar, não. Tive 3 namoradas antes do seminário, né? Agora eu pergunto para vocês. Hoje eu sou padre. Eu sou solteiro, sim ou não? Não, o padre não é solteiro. Solteiro, sabe o que quer dizer? Que você está solto. O padre não está solto. O padre, ele tem um compromisso. O padre é um homem casado. Quem que é a esposa do sacerdote? É a igreja. E quem que é a figura da igreja? É a Virgem Maria. É por isso que, de alguma forma espiritual, assim como uma freira, né, uma irmã, temos aqui na frente uma irmãzinha. Levanta um pouquinho aí, irmã, só para o Rincão te ver. Isso aí. Pode aplaudir. Pergunto para vocês: vocês acham que essa irmãzinha, ela é uma mulher solteira? Não. Por quê? Porque solteira é aquela que está solta. A senhora não está solta não, né, irmã? Com certeza não. Por quê? Porque essa irmãzinha é uma mulher casada. Ela é casada com Jesus Cristo. E o marido dela é o melhor homem que qualquer mulher poderia ter. Ela está sorrindo aqui na frente até não poder mais, né? O sacerdote, assim como uma religiosa, ela vive uma responsabilidade espiritual com seu esposo, que é Jesus. O padre é chamado a viver uma responsabilidade com a igreja na figura de Nossa Senhora. É por isso que Santo Afonso de Ligório, ele dizia que espiritualmente Nossa Senhora era como sua namorada espiritual. Olha, eu disse para vocês, antes de entrar no seminário, eu tive 3 namoradas. Elas que me desculpem, mas Nossa Senhora é muito mais bonita e muito mais santa do que elas. Essa é a beleza da Virgem Maria. Foi algo que me chamou a atenção naquela época. Terceira coisa que me chamou a atenção em Nossa Senhora, sabe o que foi? O carinho que Nossa Senhora nos trata. Quando Nossa Senhora aparece, ela geralmente nos chama de filhinhos. O que é uma mãe que chama o seu filho, a sua filha de filhinho? É uma mãe carinhosa, não é verdade? Uma mãe que ama o seu filho e que quer mostrar o seu amor. E aí eu pensei assim: bom, se Nossa Senhora em suas mensagens está me chamando de seu filhinho, como que eu posso chamar Nossa Senhora? De minha mãezinha, de minha mamãe. Aí eu lembro que todos os dias eu pegava o terço antes de dormir, tinha 13 anos nessa época, como se eu estivesse pegando nas próprias mãos de Nossa Senhora. E eu comecei a tratar Maria como minha mãe. Eu chamava ela de mãe,
de mãezinha, de mamãe, como muitas vezes eu ainda chamo nos meus momentos de oração. Você tem um texto com você aí? Se você tiver um texto, pega seu texto. Eu quero que você, nessa manhã, aprenda junto comigo a amar com o coração de Maria. Eu quero que você nessa manhã se encontre também, faça essa experiência de ser amada pela mamãe que se chama Maria. Se você não tem um texto com você, pega um outro objeto de devoção, pode ser uma Bíblia, pode ser um crucifixo, pode ser um escapulário, né? Ou segura no texto da pessoa do lado junto. Levanta bem alto o texto assim. Diz assim: Maria, minha mãe, eu sou teu filho, eu sou teu filhinho, e eu te invoco agora, minha mãe, minha mãezinha, minha mamãe, para que a Senhora segure nas minhas mãos e conduza a minha vida, conduza a minha história, conduza o meu caminho do jeito que a Senhora quiser. Pode baixar sua mão, mas fica de mão dada com Nossa Senhora, assim. Uma vez eu fiz essa oração com Nossa Senhora, para ela me levar para onde que ela quisesse. Nunca imaginei que ela ia me trazer para o calor de Cuiabá. Às vezes o povo lá do sul me pergunta: Padre Francisco, como que é o Mato Grosso? Eu sempre digo: olha, o calor é de lascar, mas o povo de lá é um povo maravilhoso. E aí, a partir do momento que eu me entreguei a Nossa Senhora, o amor que eu sentia, e que muitas vezes eu experimento até hoje, quando converso com ela, é um amor tão grande que aquilo começou a preencher o meu coração. E aquela solidão que eu tinha, aos poucos, ela começou a desaparecer, porque começou o meu coração a se encher com o coração da Virgem Maria. Quando eu chamava ela de mãe, como muitas vezes chamo de mamãe, né? Conversava com ela. Veja, eu nunca vi Nossa Senhora, e eu nunca ouvi Nossa Senhora, mas a minha experiência com Nossa Senhora é uma experiência espiritual, que se dá a partir do momento que você tiver a coragem de tomar Nossa Senhora como a sua mãe. A partir daquele momento, Nossa Senhora começou a me conduzir pela mão. Eu comecei a participar melhor da Santa Missa, não só por causa do videogame, mas por causa de Jesus. Eu comecei a preparar, né? Algum tempo depois, fiz a minha primeira confissão verdadeira, que foi uma graça de Deus, quando eu coloquei no meu pescoço uma medalhinha de Nossa Senhora. Eu tinha vergonha de me confessar. 3 dias depois eu coloquei uma medalhinha de Nossa Senhora. Na época tinha 17 anos de idade. Nossa Senhora me levou para o confessionário. Eu fiz minha primeira confissão verdadeira, porque fui guiado pela mão por Nossa Senhora. Muitas pessoas hoje parece que têm um pouco de medo de se entregar à Virgem Maria, porque parece que tem medo de deixar Jesus de lado. Não é assim? Vou mostrar para você como que se dá esse caminho da nossa entrega. Tony, Tiago, vem aqui um pouquinho. Eu preciso que uma das mulheres venham aí também. Fiquem aqui no meio. Quem não conhece esse rapaz simpático aqui, nosso seminarista Tony, né? Esse outro rapaz simpático aqui, nosso músico Tiago. E a nossa grávida dessa manhã, Laura, parabéns pela sua gravidez. Aquilo que no universo mais se assemelha a Nossa Senhora é uma mulher grávida. Fica aqui do meu lado, Laura.
Isso. Laura, você agora representa Nossa Senhora no meio de nós. Tony, você representa Jesus Cristo. Tiago, você representa Deus Pai. Deixa eu ver se ficou claro. Vamos fazer uma chamada aqui. Deus Pai, Jesus Cristo, Maria, catequistas da Arquidiocese, Padre Francisco. E agora eu preciso que venha aqui mais uma pessoa. Luizinho, vem aqui um pouquinho, por favor. Daqui a pouco você pega o violão da mão para tocar. Olha aqui. Vem aqui, Luiz, nosso coroinha lá da paróquia. O Luiz agora, sabe quem que ele representa? Ele representa a mim e a você. Ele representa todos nós que nessa manhã queremos experimentar esse amor de Nossa Senhora. A meta do Luiz é chegar aonde? Chegar até Deus Pai. Só que como que nós chegamos ao Pai? É por meio daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual que é o nome dele? Jesus Cristo. O centro, o foco da nossa catequese. Mas como que nós vamos até Jesus? Nós vamos a Jesus através da porta do céu, que é Nossa Senhora. Repete comigo assim: foi por meio de Maria que Jesus Cristo veio a nós. E é por meio de Maria que nós vamos a Jesus. Sabe quem que disse isso? São Luís Maria Grimond de Montfort, quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Então o Luizinho quer chegar a Deus Pai, né, Luiz? Primeiro passo que ele vai dar, caminhar até Nossa Senhora. O que Nossa Senhora vai fazer com ele? Dar um abraço, isso, dar carinho. É isso que Nossa Senhora faz conosco, é isso que uma mãe faz com seu filho. Pode ficar abraçado nele. Uma mãe gosta de abraçar, de pegar no colo, né? O coração da Laura é um coração de mãe. Por isso que ela está sendo agora essa mãe zelosa, essa mãe carinhosa. Mas eu pergunto para você: Nossa Senhora, ela nos segura só para ela? Não. Nossa Senhora, ela nos pega no colo e nos leva até os braços de Jesus. Pode entregar? Isso. E é isso que Jesus faz com a gente. Jesus nos abraça. Jesus faz festa com a gente. Jesus nos salva. Diz para a pessoa do lado assim: não tenha medo de se entregar a Maria, porque a mãe não faz outra coisa a não ser te entregar para Jesus. Sabe qual que é o segredo para essa turma de catequese funcionar? Para aqueles jovens, aquelas crianças darem certo? O segredo é você consagrar cada um deles, cada uma delas a Nossa Senhora. Faz isso, e se não der certo, o ano que vem você sobe aqui e vem me corrigir. E Jesus, o que faz conosco? Ele nos leva ao colo do Pai, ao abraço do Pai. E o Pai nos abraça, o Pai nos acolhe, o Pai faz festa conosco. É o abraço do Pai, é o colo de Deus. Mas para que nós cheguemos até o Pai, nós precisamos passar pelo caminho, a verdade e a vida, que é o Filho. E para que nós cheguemos a Jesus, nós precisamos passar pela Virgem Maria. Isso que Deus está fazendo conosco agora, isso que Ele quer fazer conosco agora, e com cada um dos nossos catequizandos, para nós aprendermos a amar com o coração de Maria. Vamos aplaudir bem forte isso que está acontecendo, isso que Deus está fazendo agora. Vamos levantando, que esse é o nosso momento de nos encontrar com Maria
de experimentarmos o seu amor, de experimentarmos o colo de mãe. Erga seus braços bem altos. Imagina agora que você está tocando no manto de Nossa Senhora. Eu peço à Virgem Maria agora que ela cubra todo esse rincão com o seu manto. Nossa Senhora agora está cobrindo você, está cobrindo sua família, está cobrindo a sua turma de catequese. Diga assim: Maria, minha mãezinha, eu me consagro ao teu coração imaculado, para que o teu triunfo, o triunfo do teu coração imaculado, aconteça já agora, aconteça já hoje, em mim, na minha família, na minha turma de catequese. Mãezinha, mamãe, eu levanto as minhas mãos e toco no teu manto, e toco no teu coração, e toco no teu amor. Com seus braços levantados assim, de olhos fechados, converse com Nossa Senhora, converse com a mãe, converse com a mamãe. Fala para Maria agora aquilo que o teu coração quer falar. O coração da mãe, ele está atento à oração dos filhos, à conversa dos filhos. E nós estamos aqui, mãezinha, porque nós queremos estar contigo. Nós queremos viver com a nossa mãe. Nós queremos brincar com a nossa mãe. Viva com Nossa Senhora, brinca com Nossa Senhora. A mãe, ela gosta de brincar com o filho. A mãe gosta de dar carinho para o filho. E por isso Nossa Senhora agora, ela está acarinhando a cada um de nós. Ela está amando a cada um de nós. Coloca a mão no seu coração agora, e nós vamos cantar: ó minha alma, retorna.